Vamos ver se agora vai, vamos ver se agora vai. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. A Val tava reiniciando lá, porque bugou tudo lá. Vambora. Agora é a Vera, agora vai, hein? Valeu, Alan Santana. Chegou a Val. Aí, agora sim. Cala a boca, Vitor. Boa noite! Boa noite, Val. Não estou te vendo ainda, mas com certeza você vai aparecer aí. Brincadeira, gente, olha, estão mandando cancelar a minha. Eu acho que o Instagram está de inimba com a Val. Eu ainda estou congelada, Vinícius? Tá tudo preto, mas agora eu tô te escutando. Deu uma parada no áudio, agora voltou. Fala aí. Para mim você tá legal. Deixa eu sair e entrar de novo, vou te solicitar novamente. Beleza, sai aí e volta. Boa noite, galera. Boa noite. Oi. Solicitação aceita. Aí, a Val. Ela comprou até uma cadeira de youtuber para fazer essa live. Caraca, você é muito observador, né? Ela comprou uma cadeira de youtuber. Eu tô aqui no sofá, aqui, simples. Ela comprou a cadeira de youtuber. Ela encomendou, ela teve Fiz a no coragem. cabelo, tudo para vocês, gente. Boa Isso aí, noite, eu não galera. estou conseguindo de novo, eu não consigo me ver, tá? Então vocês me falem se travar, se a voz travar. Infelizmente, a conexão de internet na quarentena, ela não tá tão boa. Quero dizer para Sim. vocês que esse tema, eu estava muito ansiosa, né, Vinícius? Eu queria muito esse tema, ele não foi Estávamos. votado na enquete. E eu estava ansiosa, porque o corretor perde muita venda por não saber argumentar ou não ter segurança para vender um produto com coparticipação. Sim. Tem muito isso. Muito. E aí, Vinícius, eu pensei que você ia fazer a live sozinho hoje, finalmente. Então, só que a live sozinho hoje, eu falei assim, que eu vou me garantir, como sempre, né? Eu vou me garantir na Valéria, porque é um termo técnico, é uma parada técnica. E eu falei assim, é tudo com a Val. Quando você não entrou na live, Obrigada. Olha, eu gente, confesso com você. minha gerente está na live, gente. Quem quiser falar qualquer coisa, perguntar, a Raquel está aí, nos prestigiando vocês, corretores, que são muito importantes para a Mil. Seja Então, bem-vinda, Raquel. e ela falou que eu tô linda, gente. Eu não tô me vendo, mas que bom, né? Que bom. Então, tô Tá, mais show de tranquila. bola. Então, vamos começar, Vinícius? Já temos 17, Vamos sim. 18, pulou para 18 visualizações. Eu sei que ainda vai entrar muita gente, que eu acho que de ontem para hoje eu recebi 30 novas solicitações. E desde o início da primeira live, Vinícius, eu subi quase 100 corretores a mais Caramba. no meu Instagram, Show. justamente pelo interesse, e isso nos deixa muito satisfeitos, né? Que o objetivo é desenvolver cada vez mais o corretor. Com Então, certeza. vamos ao que interessa, gente. 20 Daqui a visualizadores pouco agora, bate 21. mil. Ó, o André aí, o André tá aí, ó. Eu falei com ele que você ia comer o fígado dele. Raquel, olha o quão importante é o tema coparticipação, o quanto o corretor ele quer estar preparado, ele só não vende porque, de fato, ele não sabe vender o produto com coparte, mas todo mundo tem interesse em saber um pouquinho mais. E vocês vão ver hoje que é muito fácil vender um produto com coparticipação, porque a argumentação de venda não falta. Então, qual é o conceito de um produto com coparticipação? A gente tem que começar entendendo o que é. Porque se eu não entendo o conceito, eu não tenho como vender. Então, é uma modalidade, né, um produto que tem uma modalidade que, além da mensalidade que o cliente paga, ele paga uma taxa por utilização. Muito corretor tem dúvida, e muito cliente também.
Mas essa taxa eu pago no ato do atendimento, da consulta, do exame, né, da internação? Não, gente. No passado, tínhamos produtos com franquia. Então, na franquia, né, até a própria Mil já comercializou há muitos e muitos anos atrás, produtos com franquia. Aí o cliente ia realmente no prestador e dava esse dinheiro diretamente ao prestador. Só que isso não era vantajoso para a própria empresa. Porque quando a gente está falando de um plano empresa, tá? O cliente pagando a coparticipação no ato, esse valor ele não entra como receita. Ele não entra como receita. Ele já vai direto ao prestador. Então, isso não é vantajoso. Essa modalidade ela não é mais aplicada, tá? Eu entendo que para nenhuma operadora, a ANS mesmo, ela já regulamentou essa questão de coparticipação, de percentual de coparticipação. Para vocês saberem, todo mundo com papel e caneta na mão para anotar os pontos-chave. Então, uma informação importantíssima para vocês. Hoje, a ANS, ela determina que as operadoras, elas cobrem um percentual máximo de coparticipação de 40%. Só que a Mil, sempre à frente, ela usa o percentual de 30%. Na verdade, até mudou, tá, gente? O percentual máximo era de 30%, e hoje o percentual máximo aplicado pela ANS é de 40%. E aí, com isso, vamos voltar lá à questão que eu falei para vocês do que é o conceito da coparticipação. Então, uma modalidade na qual o cliente, além da mensalidade, ele paga uma taxa. Essa taxa ela é cobrada posteriormente, né, depois que ele usou. Qual é o prazo, Valéria, para que o prestador repasse esse custo, né, essa utilização para o operador? Isso, a gente tem aí um prazo mais ou menos de 90 a 120 dias. Então, não significa que o cliente usou hoje e que no próximo mês já ele receba essa cobrança. A não ser que o prestador ele faça esse faturamento muito rápido. E que normalmente a gente sabe que não acontece pelo volume, não é só a Mil que eles atendem outras operadoras. Então, esse valor ele é faturado, então a operadora ela tem até 120 dias para repassar esse valor de coparticipação. E ele vem junto lá da mensalidade da empresa. Só que como que o cliente sabe o que é valor de mensalidade e o que é valor de coparticipação? No nosso site, a gente tem exatamente lá o demonstrativo. O demonstrativo, ele fala sobre a fatura, sobre o que ele pagou de mensalidade. Agora, a coparticipação é um demonstrativo de coparticipação, onde ele diz o nome completo, a data do evento, o nome do prestador. Isso é de extrema importância, porque o cliente ele consegue verificar se realmente aquela utilização ocorreu. Tem um controle, então, é bem transparente. Né? Isso, é muito transparente. A gente tem um sistema assim muito, muito tecnológico, no qual eu dou quanto mais informação, né, o cliente tenha, melhor e mais seguro ele está. Então, o cliente ele não precisa ficar inseguro no sentido de, olha, será que eu vou ser cobrado de fato daquilo que eu usei? Né? Ele tem como fazer esse controle e, inclusive, para vocês, até como argumentação de venda, quando você for trabalhar com empresas maiores, né, na qual ele desconta em folha de pagamento, ele consegue, inclusive um arquivo em TXT, com esses valores para colocar descontado direto na folha de pagamento. Então, é outra facilidade que o sistema Mil tem para o cliente que contrata com coparticipação. Então, isso é muito bacana. Então, recapitulando, o cliente paga, além da mensalidade, ele paga aquele custo de utilização, a taxa referente aos atendimentos, à utilização dos beneficiários, tá? Então, esse é um ponto-chave. Todos entenderam o conceito está bem claro, né? Mensalidade mais a taxa. Essa taxa ela não é paga no ato do atendimento, ela é faturada depois. Qual é o prazo? Qual o prazo máximo para a operadora repassar esse valor? Até 120 dias, porque o prestador precisa faturar, passar para a operadora e aí sim esse desconto ser repassado para essa empresa. Entendi. Aí vem a pergunta-chave, Vinícius. Qual é a pergunta-chave? Por quê, né? Por quê, Valéria? Tá bom, você me falou tudo isso, mas eu ainda não estou convencido. O porquê que eu devo vender coparticipação? Um produto com coparticipação. Gente, eu vou falar principalmente da minha operadora, na qual hoje é o foco.
A Amil é a mais competitiva quando a gente fala em produto com coparticipação. Por dois motivos principais. Vinícius, eu vou pedir para você só para você controlar as perguntas, porque eu não estou conseguindo, como eu não estou conseguindo me ver, eu estou olhando mais para frente, então não estou conseguindo controlar as perguntas. Beleza, eu vou ver aqui, eu não sei como que desativa os comentários. Não, eu queria que você lesse. Eu queria que você lesse e me interrompesse no momento que tivesse uma pergunta para a gente poder falar. Beleza, deixa comigo. Então, por que vender um produto com coparticipação? A Amil é a mais competitiva do mercado, quando a gente fala em concorrência. Vocês sempre têm que estudar a concorrência para saber qual é o produto mais competitivo e qual que atende melhor a necessidade do seu cliente. A Amil, quando você compra um plano coparticipado, podem pegar a tabela de vendas. Vocês podem ter oferecer para o seu cliente um produto até 25% mais barato do que um produto sem a coparticipação. Então isso, quando a gente fala, e a gente já falou sobre isso em outra live, mas a gente reforça. Quando a gente fala em economia anual, faz toda a diferença para o cliente. Sim. Você fala para ele, mas você vai ter uma economia aí mensal, ele não tem aquele impacto, mas quando você faz essa continha para ele, de que no ano ele vai ter um desconto, né? Na verdade, ele vai ter uma economia de até 25%, para ele isso vai ser fantástico. Ou seja, eu estou dizendo para ele que ele pode oferecer um produto bacana, um produto Amil, né? Porque quando a gente fala de Amil, é um diferencial. Pode oferecer um produto Amil para o funcionário dele, por exemplo, e, além disso, ele consegue ter um produto mais barato. Sim, então, tem uma pergunta da Fatinha aqui, que é o seguinte, se pode fazer para o titular, né, no caso, para o dono do CNPJ, o titular do CNPJ pode usar sem coparticipação e fazer para os funcionários com coparticipação. Pode sim, gente. Quando a gente fala em tipo de produto, na Amil você consegue mesclar tranquilamente. A diferença é a seguinte, você só tem que ser atento. Eu posso colocar produtos diferentes dentro da mesma grade, só que por titularidade. Então, cada titular pode ter um produto diferente. Eu só não posso colocar o produto do dependente diferente do produto do titular. Tá? Beleza, então, isso normalmente também é dúvida. Excelente pergunta, Fátima. Excelente pergunta. Então, 25% a mais, a menos, né? De economia, desculpa. 25% de economia para o teu cliente. Outra coisa que eu vou passar para vocês, um exemplo que eu tive. Uma corretora, ela estava fazendo uma negociação de porte 2. E o cliente dela falou para ela, não, a operadora X, eu tenho um percentual menor do que o da Amil. A operadora X, eu tenho um percentual de coparticipação de 20%. Mas a Amil trabalha com 30%. Aí a corretora não tinha embasamento técnico, ela não tinha segurança nem conhecimento. E ela foi e me perguntou, poxa, Valéria, por que a Amil trabalha com um percentual maior do que a operadora X? E aí eu falei para ela, a operadora X, ela não tem o meu diferencial. Qual é o meu diferencial? Eu tenho um limitador. Eu tenho um valor limitador de desconto. Isso resguarda o cliente, traz segurança para ele, porque no momento que ele vai usar, ele sabe qual é o teto máximo de desconto que ele vai ter. Sim. Ele não vai no escuro. A Amil é a única que tem isso. Não conheço no mercado, Vinícius, não vou falar com propriedade. Eu falo não me vem à cabeça outra que tenha isso, mas... Hoje, na verdade... Existe outra. Raquel, você lembra qual exatamente é a operadora? Porque eu lembro que a gente estudando concorrência, tem uma operadora que realmente trabalha com limitador também, mas não é competitivo como o nosso, Vinícius, não é. Hoje, no mercado, não existe, quando a gente fala em coparticipação, tem outros também, outros pontos, mas quando eu falo em coparticipação, a Amil, ela é realmente a melhor. Então, significa que, o que é o limitador, Valéria? Significa que se, por exemplo, eu estou trabalhando com um produto que a coparticipação ela é de 30% para consulta, tá? 30%. Mas eu tenho um limitador nesse produto, eu vou falar para você o valor do S60, por exemplo. Eu tenho um limitador de R$25 para consulta. Significa que se 30% do valor negociado com o prestador para essa consulta, se ele ultrapassar R$25, qual é o valor que o produto
Eu me recuso a escrever. Qual é o valor que esse cliente vai pagar, Vinícius? Ele tá lá, 30% do valor negociado com a operadora, foi um valor superior a R$ 25. Qual vai ser o desconto desse teu cliente, do S60? R$ 25. R$ 25. Se 30% do valor negociado com a operadora para aquela consulta, se for um valor menor, ele vai pagar um valor menor que R$ 25. Se for maior, ele já sabe que ele tem um teto máximo de desconto, tá? Um teto Fatinha, máximo de desconto. só respondendo a pergunta da Fatinha, consultoria e saúde ali, não, Fatinha, o dependente tem que ter o mesmo plano do titular, tá? Titulares e dependentes têm o mesmo plano. Se um Isso, titular e aí, de tem um plano... forma, Pode falar, Val. até nessa pergunta dela, inclusive, independente até se fossem 2 titulares, na Mil ela não conseguiria colocar a linha clássica com selecionada, né? Teria que, de qualquer forma, estar todo mundo nivelado na mesma grade de produtos. Tem isso também, isso é muito bom, Todo mundo entendeu sobre limitador, gente? Eu estou falando sobre um limitador em cima de um desconto. Aí se alguém perguntar para você, o teu cliente perguntou, qual é o percentual de coparticipação da Mil? 30%. Essa é a sua resposta, 30%. Tá bom. 30% é só isso? Não. A Mil te resguarda. A Mil tem um limitador. Ela diz para você que você tem um teto máximo que você pode ter um controle da sua coparticipação. Qual é o prazo máximo para ela fazer esse desconto? Até 120 dias. Aí, Vinícius, vamos falar agora sobre as principais dúvidas. Quais são as principais dúvidas dos corretores? Já foi sua dúvida, Vinícius, vou te entregar aqui na live, hein? Nossa, bicha de 19 cabeças com participação. Alan, vamos falar disso agora. Estamos nesse tópico agora. É isso aí. Eu tinha preconceito com coparticipação e é por isso que talvez esse seja um dos temas mais importantes. Tem muito corretor que perde venda pelo preconceito de vender com coparticipação. E muitas das vezes, com coparticipação para uma empresa, é um argumento de negociação de chegar para o cara e falar assim, olha, um plano com coparticipação para os teus funcionários é melhor, porque eles não vão ter que ficar indo no hospital toda hora pedir atestado. Pô, olha o argumento que você tem para falar com... Nenhum corretor fala isso com aquele cara. Então, assim, vamos atentar para a coparticipação, escuta isso aqui, que isso aqui é um conteúdo de muito valor. Vai ficar gravado no YouTube, vai ficar gravado aqui até amanhã, e no YouTube vai ficar lá direto. Vamos que vamos, Val, não perde, vamos embora. Conteúdo. Vamos lá. O Alan perguntou, parece que ele adivinhou quais são as principais dúvidas. Ele já veio me perguntando sobre internação. Gente, essa semana eu até liguei para o Vinícius na hora e falei, Vinícius, uma corretora, ela fez perguntas por tópico para mim, e ela, quando ela me perguntou, adivinha qual foi todo o tema de todos os tópicos que ela me perguntou? O tema era coparticipação. Na verdade, ela me ajudou a criar todo o conteúdo para falar para vocês aqui. Uma situação real do corretor. E do cliente, né? Porque foi o cliente que passou para ela essas perguntas. Então, gente, internação. Vamos desmistificar a internação, o medo do cliente de pagar um valor exorbitante porque ele internou. Quando eu falei para vocês que a gente tem um limitador, no caso da internação, existe um valor fixo de desconto. Então, eu vou falar de novo um exemplo do S60. O S60, se o cliente internar, ele tem um valor fixo de cobrança de R$180, tá? Ele internou, R$180 é cobrado referente à coparticipação. Mas, Valéria, independente da quantidade de dias que ele ficar internado, gente, independente. Ele pode ficar 300 dias internado e ele vai ter a cobrança de apenas R$180. Então isso, gente, é super vantajoso, é um valor, assim, irrisório para um custo de uma internação. E aí a gente vem para várias outras dúvidas que se desencadeiam no âmbito da coparticipação e da internação. Valéria, você disse para mim que o valor é fixo, ok, R$180. Você disse para mim também que independe dos dias. Então ele pode ficar 300 dias internado e ele vai ter os R$180 ainda, né, de cobrança. Sim. Isso daí também, ok. Mas, Valéria, e a quantidade de exames que ele fizer, os medicamentos que ele utilizar e se gerar uma cirurgia? Qual é o valor, Vinícius, que ele vai ser descontado? Não faço a menor ideia. Ah, não, poxa, Vinícius. Então, estamos aqui para aprender. Estamos aqui para aprender. Gente,
o valor é R$ 180, é o mesmo valor, ele não vai ficar pagando esse valor repetidas vezes por procedimentos, exames, medicamentos ou uma cirurgia. É por evento, isso mesmo, André. Ele entrou, internou, fez exames dentro da internação, usou medicamento, fez uma cirurgia ainda durante essa mesma internação, esse mesmo evento, ele ficou 300 dias internado. Tudo que Valéria, for mas ele relacionado àquele evento. tudo relacionado àquele evento, o valor é fixo, R$ 180. Ok, ele ficou 300 dias internado, teve o desconto de R$ 180, ele voltou para casa, ele teve alta, tranquilo. 2 dias depois, ele reinternou, ele teve uma piora e reinternou. E aí ele vai pagar mais R$ 180, porque é um outro evento, é uma nova internação, é uma nova autorização, e aí sim vai ser esse novo evento. Não existe limite, não existe limite, nem mês, nem ano, não existe limite. Agora eu tenho uma dúvida rapidinho. Uma cliente, isso foi no campo de batalha mesmo, uma cliente me perguntou o seguinte, tá, o médico quando ele receita aquele hemograma completo, ele receita uns 70 exames, não sei quantos exames. Paga por exame, paga tudão de uma vez, qual é o valor? Eu até te fiz essa pergunta, tu até me respondeu, eu sei a resposta, mas vou fingir que não sei, para você poder falar para a rapaziada. Então, aí você só vou reforçar para o pessoal entender que a gente está falando agora a nível ambulatorial, né? O cliente, né, o médico receitou o exame. O hemograma completo, gente, ele tem um código. Apesar da palavra completo, as pessoas acham que ele tem realmente todos os exames inseridos. Não tem, tá? O hemograma completo, ele tem um código AMB para esse produto, para esse exame específico. O desconto é do hemograma. Se o médico pedir também um lipidograma, que é o exame lá de colesterol, colesterol total e frações, esse é um outro exame. A glicose é um outro exame. Glicose e lipidograma não estão inseridos no hemograma completo. Eu tô rindo, gente, porque eu iniciei minha carreira na Mil trabalhando no Sérgio Franco, né, que na época ele fazia parte da operadora, ele era Mil, né, diretamente. E uma das perguntas, assim, quando chegou no cliente, pegava o resultado, ele falava assim, mas cadê meu exame, meu resultado de exame de colesterol? Cadê minha glicose? Aí eu falava, mas não foi solicitado isso, por isso que não foi cadastrado. Aí ele dizia assim, mas tá aqui, ó, o médico pediu o hemograma completo. Realmente, o cliente não conhece, não sabe quais são os exames que estão inseridos dentro do hemograma completo. Então, no caso do ambulatorialmente, a gente falando de exames, é por exame sim, mas os exames são tão baratos, gente, para vocês terem uma noção, quando você vai falar lá de talvez um hemograma, ele pode custar R$ 1, 50 centavos, depende da negociação da Mil com aquele prestador. Então, esses exames simples são bem tranquilos. Então, só se atentem. Vou vender um produto com coparticipação da Mil, eu sei que eu tenho um percentual de 30%, mas teve o percentual de 30%, eu tenho um limitador. Dentro desse Simone está perguntando ali se para internação, se tem alguma diferença entre a internação eletiva e a de emergência. Não tem, gente. O que tem diferença é quando a gente fala de consulta eletiva e consulta de emergência. A consulta eletiva ela tem um valor, um teto máximo de R$ 25. A consulta em pronto-socorro, ela já pula para R$ 50. Ela é o dobro, Vinícius, porque consulta em pronto-socorro é muito cara. Isso daí é uma coisa que a gente faz questão de reforçar para que o cliente tenha uma conscientização na utilização. Porque a gente vê muito cliente que não quer. Olha, a Raquel tá falando, ó, a família dela toda tem plano com coparticipação. E com toda a utilização no ano, ele ainda economiza um valor considerável. E é exatamente isso. A economia ano, ela compensa essa coparticipação. Então, para o cliente, é muito vantajoso. E aí, Vinícius, a gente estava falando sobre a diferença, né, de coparticipação de consulta em consultório, que o limitador é de R$ 25. Quando eu já falo em consulta de emergência, o limitador é de R$ 50. Dentro da revisão, Alan, não cobra novamente, tá? Se estiver dentro da revisão, no mesmo contexto, com o mesmo médico,
não cobra. Agora, se eu fui num oftalmologista, tá bom, eu não gostei dessa consulta, não gostei desse oftalmologista, ou não estou seguro com o que ele passou para mim, com o diagnóstico que ele me deu. Eu fui num outro oftalmologista, mesmo que seja a mesma especialidade, é um outro prestador. Aí sim eu sou cobrada novamente. No caso de parto, Simone, entra no contexto lá da cirurgia, da internação, tá? É sempre parto, que seria qualquer cirurgia, ou a própria internação, seja ela de emergência ou eletiva, todos entram naquele limitador que eu falei. Eu vou dar o exemplo sempre do S60, que é mais fácil para não ficar cansativo para vocês, dar vários valores. No S60 e no S80, o valor máximo, o valor de desconto é de R$180, porque é um valor fixo, a gente trabalha com valor fixo. Outra, fechamos internação, gente, ficou tudo claro, todo mundo entendeu sobre internação, né? Ninguém mais tem medo agora de vender plano com coparticipação, porque o cliente vai gastar muito em caso de internação e cirurgia, né? Ninguém vai mais cair nessa campanha. Vocês vão ter que fazer uma campanha para o plano sem coparticipação, de tanto que vai vender com coparticipação. É verdade, né? É verdade. E aí, outra dúvida, e na verdade eu posso ousar dizer aqui, que 90%, eu vou botar 90%, ainda vai ser legal, 90% dos corretores não sabem como funciona o reembolso. Você sabe, Vinícius? Eu estou nesse 90% aí. Que não, você é o 90% que não sabe? Não, eu sou 90% que não sei. Como é que funciona essa questão do reembolso, a coparticipação, não faço a menor ideia. É o que eu estou te falando, a coparticipação, eu tinha preconceito de vender plano com coparticipação. Eu comecei a perder esse preconceito agora. Aí, assim, alguns detalhes eu te perguntei essa semana, algumas coisas eu vou sair perguntando mesmo, sabe que eu pergunto toda hora. E, assim, o resto das dúvidas que não eram tão urgentes, eu falei, eu vou deixar para live. Só que todas elas estão sendo respondidas já automaticamente, mas vai falando, vai falando. Então, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem como funciona o reembolso. Eu tenho um cliente que tem um reembolso para consulta de R$70, tá? Digamos que a coparticipação dele, ela é de R$20. Digamos que é de R$20. O cliente, ele não vai receber os R$70 dele de reembolso. Ele vai receber o valor do reembolso subtraído do valor da coparticipação. Ou seja, o reembolso também incide coparticipação, não esqueçam disso. Então, esse cliente, nesse cenário que eu falei para vocês, ele receberia um valor de R$50 de coparticipação. Por quê? Digamos que o valor da consulta, R$70, o reembolso de consulta. Todo mundo está acompanhando? Então, R$70 o valor de consulta. Se ele tem um desconto, né, o limite, lá, o limitador dele é de R$20, esse valor que ele seria descontado na coparticipação, ele já é subtraído automaticamente do valor de ressarcimento. Ok para todo mundo? Fica tranquila, Rosângela. Se você, na verdade, você não perdeu, tá? Acompanha daqui para frente, porque essa live ela fica por 24 horas no Instagram e depois ela vai para o YouTube. Qualquer coisa você me pede o link que eu passo para você, tá? Ou pede para o Vinícius diretamente. Isso, então, amanhã mesmo já está indo para o YouTube. Isso, show de bola. Todo mundo agora entendeu a questão do reembolso. Coparticipação incide sim em reembolso. Isso é uma dúvida geral, tá, gente? Não é só de corretor, não. Todo mundo tem dúvida sobre reembolso. As pessoas acham que ter um reembolso ou fazer uma consulta particular, por exemplo, ele está fugindo da coparticipação. Mas, na verdade, não foge da coparte, tá? O reembolso, não é. Não é para todos os produtos, né? Existem produtos com multiplicador de reembolso e outros não. E aí isso daí já é um papo para outra live. Isso mas, aí. Gente, não são todos os produtos que possuem reembolso, tá bom? O único reembolso se eu tiver um produto sem multiplicador de reembolso, o único direito a reembolso que ele vai ter vai ser para anestesia. Porque os anestesistas no Rio de Janeiro, eles não são credenciados a plano de saúde nenhum. Então, nesse caso, ele, por exemplo, eu vou te dar o exemplo do Amil Fácil, né, do S60, ele não tem multiplicador de reembolso, mas ele sim vai ter direito ao reembolso de anestesia nesse caso. Isso se ele fizer com um prestador
né, credenciado. Se ele fizer com médico Sim. particular, ele não vai ter direito a esse reembolso, tá bom? Toda vez que fazer Show uma de consulta, bola. os médicos diferentes, eu pago uma nova consulta. Exatamente. Se eu fizer com qualquer especialidade diferente, com prestadores diferentes, eu tenho um novo desconto de coparticipação, sim. Show. Outra coisa, na consulta de emergência, Vinícius, todo mundo também tem dúvida. Na consulta de emergência, normalmente a pessoa vai lá, faz uma nebulização, toma uma medicação na veia, alguma coisa específica. Gente, sempre o valor da coparticipação para a consulta de emergência, ela vai ser aquele valor fixo que nós falamos. Então, no caso lá do S60 e S80, eu tenho um limitador de R$ 50 de desconto. Então, independente do que ele fizer durante aquela consulta de emergência, ele não vai ter um desconto maior do que esses R$ 50. Ok? Show. Outra dúvida que normalmente, Vinícius, os clientes têm e o corretor também. O cliente ele fica muito inseguro ainda. Dani, vamos deixar essa pergunta para o final, mas pode sim, tá? A resposta é sim. Eu gosto do tema, é coparticipação. Qual assunto que eu estava? Vamos lá. Ah, tá. Alteração de modalidade. Então, principalmente agora na pandemia, todo mundo vai procurar um produto mais barato, né? Que ele possa pagar nesse momento de crise, mas o cliente ele tem a dúvida. Gente, eu posso trocar para sem coparticipação depois? Eu, sinceramente, duvido que o cliente queira trocar, viver a experiência de um plano coparticipado, com todo o diferencial. Yara, não paga, tá? Não paga o exame separado. Ele vai pagar aquele valor limitador de emergência. Ficou claro? Estão pedindo uma live de reembolso. Estão falando que é uma live sobre reembolso. Seria uma ótima ideia, hein? Então, muita gente pediu, Vinícius, mas um reembolso, ele é uma questão muito particular de cada operadora. Não é um tema que a gente consegue muito conteúdo para abordar na live. Eu sugiro que os corretores façam perguntas e a gente use parte de uma live para responder as perguntas de reembolso. Quais são as principais... Aí a gente pergunta para vocês, quais são as principais dúvidas sobre reembolso? Passa para a gente e a gente vai fazer uma live de perguntas e respostas no geral, onde o pessoal também pode falar sobre reembolso, enfim. A gente avisa a galera vai anotando as perguntas durante a semana, sei lá. Né? Exatamente. Vamos. E aí, concluindo, gente, o cliente hoje quer contratar um produto com coparticipação, tá? Ele quer hoje. Mas ele fica preocupado. Mas se eu quiser depois não ter um produto coparticipado, eu posso trocar de imediato até... Eu quero, sei lá, daqui a 3 meses trocar, aí eu vou responder para vocês pela 1000. Não pode. Ele só vai poder trocar a modalidade do produto dele na data de aniversário do contrato. Ele fez o contrato agora em abril de 2020. Somente em abril de 2021 ele conseguirá trocar essa modalidade dele. Então, eu preciso explicar todas essas regrinhas para o cliente não ficar insatisfeito, ele achar que a qualquer momento ele pode trocar a modalidade. Ok? Sim, é muito bom, tem que explicar isso. Outra coisa, Vinícius, que é de extrema importância. Aí a gente vai falar de forma mais técnica, né? Que seria a técnica de venda, seria sondar o cliente, entender a necessidade do seu cliente. É claro que o plano com coparticipação, ele é extremamente competitivo, ele é extremamente... É um produto que o cliente consegue ter uma economia ano muito vantajosa. É uma forma de eu dar a possibilidade do cliente de adquirir o meu produto, porque ele é mais acessível, tá? Mas eu não posso esquecer que eu preciso estudar e entender o interesse do meu cliente. Se eu tenho um cliente com uma patologia crônica, na qual ele faz procedimentos mensais, semanais, né? Ele faz algum tratamento a longo prazo que tenha um custo muito grande, né? Na qual ele usa muito, porque todo paciente crônico, ele utiliza demais. Então, ele vai ter uma coparticipação, não que seja acima, porque ele tem como prever através dos nossos limitadores, mas ele não vai ter uma coparticipação habitual, que é aquela daquele cliente
que não tem uma patologia crônica, de um perfil de cliente jovem, né? Então, se eu tenho clientes jovens, olha, a Raquel falou, né? Acho que vale a pena o reembolso, valores, forma, tempo de reembolso, meios de dar entrada, documentos exigidos. Pode ser uma live curta, mas com enredo, sim, né? Com muitas, para tirar as dúvidas, né? Muito bacana, Raquel. A gente vai atender o pedido, já pode ser a próxima live, Vinícius, que eu estava aqui já matutando. Qual seria a próxima live? E aí, eu preciso entender o perfil do meu cliente. Eu não posso oferecer para um cliente que tem uma patologia crônica e que utiliza com muita frequência, né? Eu até posso oferecer para ele, mas eu já sei que o custo dele, né, com a coparticipação, será um custo maior do que um cliente que não... Normalmente o cliente que tem um problema crônico, ele já sabe, já tem a noção total de quantas vezes ele utiliza, o que ele utiliza, e tendo essa informação do cliente, você, sabendo os limitadores, pode passar para ele uma previsão de quanto ele vai pagar na Amil de coparticipação. Entendeu? E dar essa previsibilidade para o cliente. Você falou a palavra-chave, Vinícius, previsão. Agora vem o você sabia Amil. Vocês sabiam que a Amil, tá? O cliente Amil, que tem coparticipação, ele consegue, na área logada dele de beneficiário, abrir um mapa, tipo o Google Maps, tá? Da região que ele quer, a especialidade que ele quer. E esse mapa, ele aparece balõezinhos com os valores de coparticipação em cada prestador daquela região. Então, gente, é uma outra segurança que vocês podem passar para o cliente de vocês, porque ele pode prever e escolher o prestador com o melhor custo para ele, né? O melhor e menor custo. Então, isso é fantástico, é algo extraordinário. E que você, corretor, não vende e não oferece para o seu cliente. Mas por quê? Por falta de conhecimento, né? Por falta de informação. Gente, informação é tudo. Eu tenho certeza. O Alan mandou uma pergunta lá em cima agora há pouco. Em caso de utilização de algum aditivo, tipo resgate, o cliente participa de alguma forma? Não tem coparticipação para aditivos, tá? Não tem. Inclusive, cliente coparticipado hoje, que está com acesso à telemedicina através do Ligue Saúde, né? A consulta também através do aplicativo, eles também não estão sendo coparticipados por essas consultas, tá, gente? Só as consultas tradicionais. Show de bola. Ficou legal, gente? Gostaram aí? A Rosângela gostou da questão do Google Maps, né? Que faz uma previsão, o cliente consegue prever o que ele vai gastar e dá para ele uma segurança maior na contratação. Então, eu preciso... E outra coisa, você mostrar isso para o cliente, dar um print numa tela dessa e falar, olha aqui o que você vai ter. Mostrar para ele o benefício, surreal. É extraordinário. Por isso que é bom, né, ser o consumidor do produto, né? Como você, né, Vinícius? Você consegue falar coisas com mais embasamento, porque você é consumidor, você é cliente Amil e consegue ter esse embasamento para passar para o seu cliente e mostrar lá, ó, eu tenho meu aplicativo, é assim que funciona. Então, não é no Google Maps, não. Não é no Google Maps, não. Tem algum site onde o pessoal veja esse mapa, tipo, o corretor veja? Não consegue, tá? O cliente coparticipado, ele entra no site da Amil, www.amil.com.br. Ele clica em entrar, cliente, né? Que aí é o beneficiário que vai entrar. Ele vai botar o login e senha, o login é o CPF dele e a senha dele de cadastro, que é o mesmo que ele acessa ao aplicativo. É o mesmo que ele acessa ao aplicativo. E aí... Aqui ela tá doida no reembolso, ó. Acabando essa live, a gente vai fazer uma nova live sobre reembolso. A gente vai deixar o reembolso para não contar, são segredos. E aí, eu acho que ela quis dizer coparticipação, não foi não, Kel? Que é o simulador da Coparte. E aí, o cliente, ele entrou lá, logado, ele tem a apinha lá de coparticipação, onde ele consegue acessar um mapa. Eu fiz uma alusão ao Google Maps, né? Porque a imagem que aparece é exatamente do Maps. Ele abre ali. Aí ele tem a opção de colocar lá o bairro que ele quer, a especialidade que ele quer, tá? Quando ele escolhe, o mapa aparece todos os prestadores com aquelas especialidades. E quando ele aparece esses prestadores com especialidades, ele aparece um balãozinho em cada prestador com o valor dessa coparticipação.
É isso mesmo, Kel. Eu estou falando exatamente desse simulador de coparticipação. Tá me Show. ouvindo, Cara, muito ô show, Vinícius? muito show. Tô perfeitamente. Eu tô aqui Ah, sem não saber que existia esse simulador, cara. Eu tô aqui, caraca. Eu tô querendo ligar para todo mundo aqui. é a mil, uma seleção de vantagens. Eu sempre falo isso. É. O valor do procedimento que usamos vem no Vem no boleto boleto no do mês mês. seguinte. Então, Yara, eu expliquei isso no início, exatamente que o prestador, ele tem o tempo de faturamento dele. Então, qual é o prazo para ele repassar para a operadora esse faturamento, esse custo de utilização? Ele tem até 120 dias para repassar. Então, esse cliente, ele pode estar dando... Uma travada, não, mas já Mas voltou você já. Tá voltando, já voltou já. voltou? Voltou, Tá. voltou. Então, o seu cliente, ele tem até 120 dias para ter esse desconto da coparticipação. E no site, a empresa ela consegue ver todo o detalhamento da coparticipação através de um demonstrativo de coparticipação, no qual Que ele beleza. vem o nome do beneficiário, o dia do atendimento e o prestador que ele utilizou, a especialidade e o valor coparticipado. Então, assim, é um Show. relatório muito, muito completo. Ao cotar, Muito show. já é informado os valores dos Nos hospitais próprios da aí ao paga cotar, por... o cliente é informado. É isso aí. Então, isso daí é uma coisa que a gente fazia no passado e que hoje a gente não atua dessa maneira, né? A gente atua de uma forma diferente. Então, mesmo sendo em um hospital próprio da Amil ou Amil Espaço Saúde, ainda assim nós temos o desconto de coparticipação, quando a gente fala de PME. Para você ter uma isenção, aí seria um outro cenário, seria um PJ, acima de 100 vidas, que são produtos que podem ser comprados de forma customizada. Então, eu não tenho isenção de coparticipação na Amil, no Amil Espaço Saúde e nos hospitais próprios, tá? Hoje eu não tenho esse Beleza. tipo de coparticipação. E aí, Vinícius, eu vou agora contar com a sua contribuição para a gente falar para eles, resumindo tudo isso que a gente falou hoje sobre Coparte, que é super pertinente. Eu deixo o meu Sim. corretor mais seguro, com embasamento técnico, com embasamento e segurança para vender um produto de excelência com o menor Sim. preço. A gente já tinha até falado no passado, Vinícius, sobre aquela questão de argumentação com o RH, né? A gente falou isso na primeira Uhum. live. Uma das Foi. argumentações para o empresário, para ele oferecer um plano de saúde para o seu funcionário, é que quanto mais benefícios eu dou ao meu funcionário, menor é a rotatividade, menor é o Sim. turnover dessa empresa. Então, se eu tenho Sim. um menor turnover, eu consigo ter uma entrega, né, de qualidade, uma entrega de atendimento melhor. E Sim. o porquê que eu estou falando isso se a gente está falando de coparticipação? Se o meu cliente não tinha grana para investir num plano de saúde para os funcionários dele, no momento que ele pode oferecer um produto com coparticipação e ele pode pagar, porque ele tem até 25% de economia nesse Sim. valor de mensalidade, para ele isso sim é relevante. E eu tenho sim que usar esse tipo de argumentação. Então, quais são as principais argumentações que a gente aprendeu hoje, Vinícius? Para usar com o cliente, o porquê Não, e comprar com sem falar coparticipação. também, aquela mesma dica de sempre. Você vai economizar 25%, até 25%, faz o cálculo, manda o cálculo anual para o cliente, para ele ver aqueles números cheios de zero, fala para o cara que a coparticipação evita que o teu funcionário fique indo toda hora no hospital para pegar um atestado médico, porque acontece, rola isso, você parar para olhar, hoje não, mas a gente está no meio de uma pandemia, mas num estado normal, você vai no domingo de noite no hospital, o hospital está lotado de gente querendo pegar atestado para segunda, tem muito isso. Então isso evita muito, a coparticipação já evita do cara fazer isso, e isso é muito bom, conta um ponto positivo para o dono da empresa em si. Além de economia, ele vai ter um controle muito maior, ele vai ter um aproveitamento melhor, porque o funcionário vai evitar ficar indo para o hospital toda hora, e a coparticipação também evita a sinistralidade, né, de todas as A formas. alta sinistralidade que resguarda ele na hora de um reajuste. De um Então ele passa a reajuste, ter exatamente. uma segurança maior, ele reduz o número de afastamentos, né, reduz também o número de saída, né, e entrada de funcionários, e eu consigo aí oferecer para ele um produto de qualidade
e com menor custo. E aí, só para contribuir e agregar, na nossa apresentação da nova grade, né, quem tem esse PDF, existem simulações lá para que ele pode utilizar essas simulações com o cliente. A gente tem simulações, por exemplo, de consulta eletiva, consulta em PS, a gente faz uma simulação de um cenário, né? O cliente ele fez tantas consultas eletivas, tantas consultas em PS, fez tantos exames básicos, quanto que ele gastou tendo o limitador, né? E aí, quanto que ele gastaria, mais ou menos, se ele não tivesse esse limitador. E aí você soma isso, exatamente essa economia, porque a economia não é só na mensalidade, Vinícius. A economia também é quando o cliente ele é resguardado também na hora de ser descontado. Aí vamos para aquilo que eu comecei a contar para vocês. A corretora me abordou porque ela estava quase perdendo essa conta, né? Na verdade, ela estava quase perdendo para 1.000, porque o cliente falou que na operadora X o percentual de coparticipação ele era menor. E aí, com toda essa live de hoje, foi o que eu apresentei para ela, e ela apresentou para a cliente. A cliente entendeu que, apesar dessa outra operadora ter 20% de desconto, o percentual máximo dela de coparticipação, era 20% de um valor às cegas. Era 20% de um valor qualquer negociado. Ele não tinha nenhum tipo de segurança que iria parar esse valor em algum momento. Então, se a consulta, eu vou ter 20%, se eu tiver que ter um desconto de R$100, eu vou ter, dependendo do valor negociado dessa consulta com aquela operadora. Não tem limite, não tem limitador. Que quando eu tenho limitador, eu resguardo o cliente. Ele consegue prever o custo dele de forma antecipada. Então, eu tenho várias argumentações, várias formas de mostrar para ele que é muito mais vantajoso oferecer um produto com coparticipação. Sim. Existe um pool diferente de reajuste para os planos com coparticipação? É a segunda vez que mandaram essa pergunta aqui. Não existe, tá, gente? Lembra que nós falamos um pouco sobre a RN 309. A RN 309, ela regulamenta todos os planos, né? Ela diz que o reajuste tem que ser único para todos os planos de 2 até 29 vidas. E ele não especifica a modalidade do plano, se ele é coparticipativo ou não é coparticipativo. Então, qualquer empresa de 2 a 29 vidas, ela vai ter um índice único de reajuste. Não há diferença nesse sentido. Mas quanto mais plano coparticipado eu tiver, menor vai ser o sinistro. Se eu olho o meu sinistro da carteira de 2 a 29 vidas, se eu tenho clientes com planos coparticipados, né, e ele tem uma utilização, uma inibição de utilização indevida, logo eu tenho um reflexo também na sinistralidade. É uma coisa e reflete na outra. Sim. Temos o Alan perguntou. Oi? Temos 6 minutos. 6 minutos, beleza. Vamos lá, rapidinho. O Alan perguntou em caso de home care, como funciona com participação? Mesma coisa, como é que é? O home care, ele não tem previsão, não existe previsão contratual para o home care, tá, gente? O home care é uma empresa que faz parte da Amil, tá? É uma empresa própria da Amil, que presta um serviço em casos extremos, na qual o médico apresenta o relatório, ele é avaliado pela equipe do home care, pelos médicos do home care, se necessário, eles vão fazer a visita, vão fazer a avaliação, e dentro do que é solicitado, isso é liberado. Não é coparticipado porque não existe uma previsão contratual. É uma cobertura extra, não é uma cobertura obrigatória, nem mesmo pela ANS. Não existe regulamentação. Isso é muito bom saber. Isso é muito bom saber. Uma outra coisa aqui. A Raquel falou aqui que todos vocês estão de parabéns aqui, buscando aprendizado. Nós dois estamos convidados para um almoço. Ela nos convidou para o almoço, eu vou cobrar. Você sabe que eu cobro. Tá, Raquel? Eu vou cobrar. E pode continuar. Vamos lá. Só queria deixar esse aviso aqui. Adoramos, super topamos, Raquel. Muito bom. Super topamos, aí, depois que vai passar essa pandemia. Não alavancar as vendas de produtos, né? Principalmente hoje, que a gente está por uma situação de pandemia. Eu posso oferecer a Amil, inclusive, gente, tá com desconto nos nossos produtos, descontos extraordinários, tá? Eu tenho aí desconto de 10% no S80, no S450, no S750,
Gente, Sim. S750 com telemedicina com o médico do Albert Einstein. Ninguém, gente, ninguém tem igual. Por esse preço, então, não tem. É, é. Concorrência, em que me perdoe, Desculpe. mas ó, a Mil realmente ela sempre foi Não extraordinária sei. e ela está entregando para vocês o melhor. Sempre ouvindo a ponta, tá? Vocês hoje são ouvidos, tudo, nós estamos sempre ligados, olhos e ouvidos abertos para atender vocês com a maior rapidez possível e entregar para vocês a melhor experiência para que vocês vendam cada vez mais. Só que vender só não adianta, né, Vinícius? Eu preciso vender com qualidade. Sim, Quantidade com sem certeza. qualidade não tem Não como. adianta de nada. E é Não o que a adianta gente de está nada. aqui. O nosso objetivo é exatamente desenvolver vocês para que vocês tenham uma capacitação técnica cada vez melhor e para que a entrega da experiência com o cliente de vocês seja também cada vez melhor. Então, a gente vem numa cadeia de lives e vai formando vocês e moldando o profissional de vendas, que hoje a gente espera que seja um profissional cada vez mais qualificado. Com Então, certeza, para passar a alavanque as informação suas correta para o vendas, cliente. a informação correta e com segurança. Sabe por quê, Isso aí. Vinícius? E eu tenho segurança, o meu cliente ele vai acreditar, ele vai comprar a minha ideia e ele vai comprar o meu produto também. Com Então, certeza. seja seguro, estude. Tá com dúvida? Pergunta. Não tem problema ter dúvida, só não pode dar informação errada para o seu cliente. É isso Então, aí. alavanque suas vendas, a gente está numa situação de pandemia, é um momento que as pessoas olham sim preço, é um momento de você falar, é um desafio, é um momento de você falar sobre desconto anual sim, é um momento de você falar da segurança que o cliente vai ter no momento, na hora de contratar um produto participado da operadora Amil. Porque não existe Show de no bola. mercado produto mais competitivo do que o da Amil, quando a gente fala também em coparticipação. Eu falo também porque tem muita live pela frente e a gente ainda vai falar também da linha Premium. Por Muita. que vender Premium? Porque Sim, ser um vamos corretor Premium. desmistificar. As nossas lives estão desmistificando tudo. A gente vai desmistificar a venda da linha Premium agora. A gente vai falar de Também, né? tudo. Isso aí, a gente Mas vai falar de fechamos muita a coisa aqui. próxima live. A próxima live vai ser sobre reembolso. Tem mais Eu acho que é perguntas, um gente? ótimo tema. Eu acho que é um ótimo tema. A melhor gestora sênior do Brasil. Isso aí. Ó, não, teve ali uma pessoa que falou assim, Valéria, vem para São Paulo. Não vai para São Paulo, deixa a Valéria aqui mesmo. Deixa ela aqui Olha, mesmo. Raquel, estão querendo que eu vá para São Paulo, hein? Gente, que live, que maravilha, vocês todos aqui, isso é maravilhoso demais. Todo mundo querendo aprender, todo mundo com sede de conhecimento. Vai ficar de hoje para amanhã aqui no Instagram, depois vai ficar vou jogar no YouTube. A Val vai mandar o link para geral. Quem não tiver o link, me pede, a gente vai mandar no direct aí para o pessoal que quiser. Nossa Senhora, que maravilha, que show. Aprendi, Gente, assim... quem ainda tiver dúvidas e que não conseguiu perguntar aqui durante a live, pode mandar pro direct que eu vou responder. Respondo ainda hoje ou no máximo amanhã, tá? Então, Pode fiquem mandar com geral. Deus, fiquem em casa e aproveitem as nossas lives. Assistam quantas vezes forem necessárias assistir, Sim. mas tenham a melhor entrega, tenham segurança para vender com participação. Caprichei no visual, né, Alain? Eu falei, não, com participação, eu preciso, né? Me empenhar. E agradecemos, gente, agradecemos a participação de vocês, porque essa interatividade é que faz a live ser esse sucesso que está tendo. E o nosso objetivo está sendo cumprido, não é, Vinícius? Que é passar o conhecimento, agregar conhecimento e sempre contribuir aí com vocês. Isso Beijos, aí, galera. Fiquem em casa, lavem as mãos, tamo junto e bora vender. Valeu, Val, beijão, hein? Beijo, aqui, ó. Ah, moleque, muito bom, excelente. Tamo junto, galera, beijão. Beijo, vou gente. Trocar o plano para coparticipação. Fazer o 750, amor, coparticipação. Esquece esse negócio de plano, coisa não. Vou fazer tudo 750 agora, amor.